Olá, muito boa noite para todo mundo. Tendo grande satisfação de estar aqui em tão distinta companhia, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV faz a saudação ao povo desta freguesia hospitaleira e já anuncia o começo de mais uma função novitadeira com a recitação da nossa prosa brideira do dia. Assim como o trem não para logo na primeira brecada, nem navio faz curva fechada, o mercado mundial do leite e dos seus derivados, que também é um gigante, igualmente não muda de rumo assim de repente, né? Pois então, a GDT, que é a Global Dairy Trade, aquela plataforma internética de negociação gerenciada pela cooperativa neozelandesa Fonterra, fez na terça-feira da semana passada, dia 16, o seu segundo leilão deste mês de dezembro, o derradeiro do ano, né? E o resultado foi o que estava sendo esperado, com o engordamento da oferta e o esmagrecimento da cotação. O preço médio dos produtos apresentados para venda ficou em 3.341 dólares por tonelada, com uma redução de 4,4% em relação ao pregão anterior, que tinha sido acontecido 2 semanas antes. Apesar da queda na média geral, fazendo o destrinchamento do relatório, o que aconteceu foi que o comportamento dos derivados negociados foi bem dispareado. O maior tombo foi o do leite em pó integral, o produto mais comercializado na GDT, que foi vendido por 3.161 dólares a tonelada, ou 5,7% a menos, fazendo a mesma comparação. Já quem andou na outra mão de direção desta mesma estrada foi a lactose, com uma alta de 14,4%, saindo a 1.430 dólares. A parte principal da explicação para esta variação foi a situação atual da oferta, que chegou a 33.970 toneladas, com uma redução de 0,9% comparando com o leilão passado, mas com um aumento de 5,8%, pareando com o período correspondente do ano passado. A questão é que a demanda não aumentou quase nada. E aí, com a freguesia do mesmo tamanho que ela estava e tendo mais mercadoria na praça, o resultado não poderia ser diferente, né? E de acordo com as previsões dos especialistas da GDT, não vai ser já que a produção vai diminuir nos principais países produtores, o que quer dizer que também vai demorar para a cotação voltar a aumentar. Já a respeito do efeito que isso tudo pode ter aqui no nosso mercado caseiro, o pessoal do portal Milk Point está dizendo que este enfraquecimento dos preços também já chegou na Argentina e no Uruguai, que são os fornecedores de praticamente tudo o que o Brasil importa neste setor. Mas, por outro lado, a nossa produção interna também continua alta e esta fartura na oferta deve ajudar a segurar um pouco a invasão de derivados estrangeiros aqui no nosso próprio terreiro. Para não chegar desinformado no mercado, para não fazer negócio mal ajustado e ter de se arrepender depois de entregar os bois, nesta hora da nossa lida noticiarista, o Terra Viva DBO na TV convida o amigo pecuarista a apreciar e a participar da nossa conversa com o analista. Olá a todos, eu sou Felipe Fabre, consultor de mercado aqui da Scott Consultoria. Hoje a gente vai tirar uma dúvida que chegou aqui no nosso papo de conversa com analistas a respeito da produção de carne bovina em 2026 diante da expectativa de uma redução de oferta de bovinos, né? A virada de fase dentro do ciclo da pecuária brasileira. O Brasil, em 2025, deve superar os Estados Unidos como o maior produtor de carne bovina do mundo. E não sou eu quem estou dizendo isso, quem está dizendo é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que neste mês de dezembro, ao longo dessa primeira quinzena do mês, trouxe aí um relatório atualizado com as projeções quanto à produção em 2025 e as expectativas para o ano de 2026. Então a gente vai partir dessa premissa de que o Brasil está diante de uma produção recorde, estimada hoje em 12,35 milhões de toneladas de equivalente carcaça. Esse vai ser o maior volume da história da pecuária brasileira, superando os Estados Unidos, que no ano de 2025 e também 2026, deve produzir algo em torno de 11,7 a 11,8 milhões de toneladas de equivalente carcaça. Apesar dessa movimentação, dessa tomada de posto, desse título de maior produtor de carne bovina
global, em 2026 o cenário deve ser um pouco diferente. Considerando aí um estímulo à retenção de matrizes, uma diminuição de gado indo para o abate, o Brasil deve produzir um volume de carne relativamente menor do que essas 12,35 milhões de toneladas produzidas em 2025. A estimativa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos é que teremos um empate técnico no próximo ano, no ano de 2026, com o Brasil reduzindo a sua produção para 11,7 milhões de toneladas de equivalente carcaça e os Estados Unidos produzindo 11,72 milhões de toneladas de equivalente carcaça. Então, para 2026, esperamos aí uma redução na oferta de carne bovina, uma menor produção ocorrendo em função de uma movimentação atrelada à retenção de matrizes no nosso país, tá certo? Do lado da exportação, o departamento também trouxe alguns dados interessantes. A exportação brasileira no ano que vem ela deve reduzir, saindo ali de 4,2 milhões de toneladas de equivalente carcaça nesse ano de 2025, segundo estimativas do departamento, para 4 milhões de toneladas de equivalente carcaça a serem exportadas no ano que vem. Essa exportação, apesar da redução ali estimada de 200 mil toneladas para 2026, ela ainda será a segunda maior da história do setor brasileiro, tá? Então, é um volume ainda elevado e considerando uma produção de carne bovina menor para o ano que vem, a exportação deve ter um papel fundamental para direcionamento da cotação da arroba do boi gordo. E aí, quando a gente fala de exportação, não podemos deixar de levar em consideração a questão cambial, a questão do dólar dentro desse contexto, que pode acabar favorecendo um potencial aumento de preços acima ali daquela máxima que a gente viu em 2024 de R$ 350 por arroba, a depender, é claro, do tamanho de redução de oferta que virá a acontecer no mercado brasileiro no próximo ano. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a todos e até a próxima. Estando a capa já adiantada, acaboclada, tá querendo fazer agora uma parada para tomar um gole d'água na beira do corguinho, mas é já que a gente vai pegar de novo a enxada para terminar a empreitada. Aguarde. O Brasil é o dono do maior rebanho comercial do mundo, que hoje está aí na roda de nada menos que 230 milhões de cabeças, né? Imagine então o companheiro boiadeiro e a amiga pecuarista o tamanho da dificuldade que vai ser fazer a rastreabilidade individual desse gado, que está espalhado por todos os 5.570 municípios do país. Pois o Pará, que tem a segunda maior boiada entre os estados brasileiros, com 26 milhões de animais, foi um dos primeiros a abraçar esta dificílima empreitada com um programa que já está em andamento desde 2023. Pois então, para saber o quanto já foi andado nesse trieiro e como é que está hoje a execução deste projeto pioneiro, a gente está recebendo a visita internética da médica veterinária e produtora rural, Ana Doralina Alves Menezes, que é a presidente da Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável, uma das principais entidades do setor que se juntaram e abraçaram esta ideia, que vai participar da função falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bagé, no Rio Grande do Sul. Boa noite, Ana. Mais uma vez é uma honra e uma grande satisfação ter a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado pela gentileza de atender a gente. Faça o favor de ficar à vontade, que a casa é sua. Muito obrigada. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos que nos escutam, nos assistem. É um prazer sempre estar aqui. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. O prazer é nosso. Ô, Ana, falando assim no geral, né? O que é esse projeto de rastreabilidade? Como é que é esse projeto de rastreabilidade que está em andamento já lá no Pará? Olha, na verdade, o Pará ele está desenvolvendo um sistema de rastreabilidade, né? Que, como qualquer outro sistema semelhante com esse objetivo de rastrear, né? Ele tem que trazer como objetivo principal, como entrega, a possibilidade de comprovar todo o caminho que esse animal fez, que ele percorreu, desde o seu nascimento até o abate, né? Trazendo transparência, informação de forma transparente e o reconhecimento de todo esse trabalho da cadeia, né? Então, o Pará, assim como outros estados também, estão desenvolvendo os seus sistemas e testando como eles devem funcionar, as dificuldades, os gargalos, as entraves que precisam ser corrigidas. Qual que é a participação da Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável no programa de rastreabilidade lá do rebanho paraense, Ana?
Então, na verdade, a mesa ela participou ativamente do Plano Nacional de Identificação de Bovinos, né, o PNIB, Plano Nacional, e a mesa trabalhou internamente durante anos, um período bem extenso, discutindo e chegando, estudando profundamente, né, chegando num modelo, numa proposta de um modelo de rastreabilidade individual de bovinos, e nós entregamos ao Ministério da Agricultura. O Ministério recebeu essa sugestão, esse modelo, e a partir daí o Ministério começou a trabalhar internamente, né? Quando o ano passado, no final do ano passado, o Ministério lançou o Plano Nacional, o PNIB. Esse plano ele serve de modelo para todos os estados, serve para todo o rebanho nacional. A partir daí, então, começaram as etapas, né, agora subsequentes, para a implementação do plano. Então, os estados eles vêm desenvolvendo os seus modelos, avançando internamente dentro dos seus sistemas, dos seus modelos, discutindo, vendo o que precisa ser melhorado para que a gente consiga evoluir dentro do plano nacional. E a mesa foi essencial dentro dessa construção ao entregar esse modelo para o Ministério e participando do comitê gestor também, do comitê discutindo lá junto ao Ministério da Agricultura tudo que envolve a questão da rastreabilidade de bovinos. Pois é, né? Agora vocês fizeram lá, a mesa fez lá um estudo muito interessante sobre o que é que tem de incentivo para rastreabilidade lá no Pará, né? Qual que é a ideia básica desse trabalho que vocês fizeram, Ana? Então, esse estudo, ele foi lançado pela mesa, né, mas ele foi produzido pela equipe técnica da Agroícone e, claro, que contou com o apoio essencial do Instituto Clima e Sociedade, o ICS, né? Então, nesse estudo, nós aprofundamos muito a questão das análises, ali a gente traz análises inéditas realmente, avaliando todo o percurso dessa rastreabilidade, o que trava, o que precisa ser feito, e propondo caminhos, né, para que o Brasil avance de uma forma estruturada rumo a um sistema de rastreabilidade individual, mas que ele seja inclusivo, que ele seja eficiente, que ele seja realmente utilizado na prática e que ele traga a competitividade e o reconhecimento de forma transparente também, né? Mas o reconhecimento dessa cadeia de valor. Ô, Ana, não sei se dá para a gente falar isso, né? Mas qual foi, digamos assim, a conclusão principal deste estudo que vocês fizeram lá no Pará? É um pouco difícil a gente resumir, né? Mas vamos lá. Eu acredito que a conclusão principal é que a rastreabilidade ela não deve ser tratada como um instrumento único sozinha, somente rastrear, né? Ela precisa ser tratada como uma infraestrutura de gestão, como uma ferramenta, né, dentro dessa evolução que nós estamos caminhando, vamos dizer assim. Ela precisa de crédito, ela precisa de assistência técnica, ela precisa de políticas públicas, de governança clara e de caminhos que construam essa reinserção. Então, somente a ferramenta rastreabilidade sozinha, talvez ela não seja tão eficiente ou eficaz. Ela precisa de todo esse conjunto de ações para que a gente para que a gente consiga estruturar, né? Então, a rastreabilidade ela é uma estrutura que ela tem essa capacidade de conectar o ambiente, a sanidade e a produção. Mas quem vai fazer ela funcionar, sem sombra de dúvida, é todo esse arcabouço de incentivos e de apoios ao redor dela, que são extremamente necessários para que realmente ela funcione e ela entregue como resultado toda essa informação e a transparência. Ô, Ana, a rastreabilidade é caro, né? Como é que se faz para aumentar o crédito, né? Para o fazendeiro poder fazer a rastreabilidade do seu rebanho? Então, na verdade, lá no próprio estudo, isso foi muito apontado, vamos dizer assim, né? Essa questão que é algo essencial, a necessidade de ter o crédito como uma das funções estruturais, habilitadoras, vamos dizer assim. Quando ela está integrada à regularização ambiental, à gestão produtiva, à redução de risco, o crédito ele passa a fazer sentido tanto para as instituições financeiras quanto para os produtores, né? Então, o estudo propriamente ele aponta caminhos para que a gente consiga alinhar essas agendas, né? Ou seja, precisa ter o acesso ao crédito, o subsídio e que isso seja de forma inclusiva, ou seja, para todos os perfis de produtores, né? Ou seja, pequenos, médios ou grandes precisam ter o acesso juntamente com apoio e ferramentas para que sejam utilizadas de forma correta e funcionem juntamente com a rastreabilidade.
Ô, Ana, agora, o que é que o fazendeiro paraense e o fazendeiro brasileiro em geral ganha fazendo a rastreabilidade individual do seu rebanho? Olha, a rastreabilidade, ela é uma ferramenta muito importante, né? Ela ajuda a melhorar a produtividade, a gestão, em primeiro lugar, eu vejo assim, a gestão, a produtividade, e através da produtividade ela ajuda a ter um entendimento, uma clareza maior dos riscos, né? Ou seja, do que precisa ser melhorado. Ela traz ali a capacidade de trazer todas as garantias e os cuidados, né, sanitários, a transparência de tudo que isso que a gente faz para dentro e para fora da porteira. Consequentemente, ela possibilita acessar a crédito e, claro, ela é essencial para que a gente consiga abrir novos mercados, tanto no mercado interno, para esse consumidor que cada vez nos pede mais informações sobre produção e a história desses animais e daquele produto que chega na mesa dele, quanto para o mercado externo. E hoje a gente sabe o quanto que isso é importante para a nossa pecuária. Então, quando bem estruturada, ela deixa de ser um custo e ela passa a ser, sim, um investimento, porque os benefícios que ela vai trazer são muito maiores do que o custo propriamente da ferramenta. Muito bom. Ô, Ana, eu queria dar os parabéns para você e para o pessoal todo da mesa, né? Pelo trabalho maravilhoso que vocês têm feito aí nos últimos anos em favor da pecuária brasileira. Então, em nome dos fazendeiros, das fazendeiras brasileiras, parabéns, continuem trabalhando da forma que vocês vêm trabalhando. O Brasil ainda vai dever muito para vocês e para todo mundo que está interessado nessa questão da rastreabilidade e da sustentabilidade da pecuária nacional. E muito obrigado pela sua participação. A gente é parceiro, sempre que tiver novidade, liga para a gente prosear um pouquinho mais. Obrigado, Ana. Muito obrigada, obrigado pela oportunidade. A mesa segue aqui aberta nessa construção dos caminhos e do futuro da pecuária brasileira cada vez mais sustentável e transparente e rentável. Isso é o mais importante. Muito bom. Obrigado, Ana. Até a próxima. Quando a prosa é boa, parece que o tempo voa, né? E a distância encurta na toada compassada dos cascos da boiada. E de conversa em conversa, a jornada já passou da metade, havendo assim a necessidade de se fazer aqui mais uma parada ligeira para recomeçar. Em seguida, ali da Machadeira, que na sua parte derradeira vai ter o resumo do noticiário e o nosso comentário a respeito da negociação do boi gordo, que vai ser anunciado agora pela seguinte manchete chamadeira. Tanto o dono do frigorífico quanto o fazendeiro brasileiro já suspenderam o serviço com mestiço e estão só esperando a virada do calendário. Mas enquanto o mercado pecuário está parado, a demanda por carne está crescendo em disparada aqui no nosso terreiro e principalmente no estrangeiro, com a exportação aumentando numa toada muito acima do que era o esperado. É já que a gente volta, aguarde. Estando cumprido o serviço na parte de engorda do mestiço, o caso agora é de apresentar o gado no mercado e caprichar na arte da comercialização. E para deixar os companheiros e companheiras bem armados de informação, a gente passa a fazer a recitação do noticiário e do comentário a respeito do boi gordo e da evolução da sua cotação. Pois o que tem para ser contado é que, com o povo do mercado pecuário contando no calendário os dias faltantes para a grande festa do Natal, na nossa Praça Boiadeira, a febre paradeira está cada vez mais alta. E conforme a gente tem falado aqui de assim e outro também, a explicação para esta falta de ânimo para a negociação é que, primeiramente, os frigoríficos deram férias para os funcionários e estão fazendo a manutenção do maquinário. Além disso, o companheiro fazendeiro também já está largando o serviço e pegando uma condução ou um avião para passear e descansar no fundo do sertão ou em qualquer outro lugar do mundo. Um retrato bem tirado dessa leseira geral é a situação atual aqui do nosso estado de São Paulo, onde o boi está parado faz 9 dias, a novilha está empacada há 5 dias e a vaca não sai do lugar há 29 dias, ou quase um mês, sem subir nem cair. Por outro lado, já faz uns dias que o açougueiro está até soltando rojão de tão bom que está o movimento no balcão do seu estabelecimento. E a exportação, então, continua aumentando absurdamente, muito mais do que era a previsão do mais otimista dos especialistas. De acordo com a SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, até a terceira semana do mês presente, que já é o melhor dezembro da história, foram embarcadas lá para fora 218.300 toneladas,
com a média diária subindo nada menos que 50,9% em relação ao período correspondente do ano passado. Já o faturamento dos exportadores somou 1,220 bilhões de dólares, o que representa um espantoso crescimento de 70,4% na mesma comparação. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram confirmadas mudanças nas cotações em 11 das 33 regiões consultadas em todo o Brasil, sendo que desta vez a arroba subiu em 7 dessas praças, mas caiu nas outras 4. A lista das arribadas foi puxada pelo estado de Alagoas, onde o boi foi para R$ 305 a prazo e para descontar o fundo rural. No oeste do Rio Grande do Sul, o macho aumentou para R$ 10,70 o quilo vivo, o que equivale a R$ 321 por arroba. Em Pelotas, a vaca melhorou para R$ 9,70 o quilo, ou R$ 291 por arroba. Em Marabá, no Pará, a alta foi só para a fêmea, que pulou para R$ 275. Exatamente a mesma coisa aconteceu no oeste do Maranhão, com a vaca indo igualmente para R$ 275. No norte do Tocantins, a fêmea avançou para R$ 280. Em Roraima, já não se acha mais macho abaixo de R$ 296. Já na banda que escorregou e se largou na descida do Estradão, quem apareceu na frente foi o sul da Bahia, onde o tombo foi geral, com o boi caindo para R$ 302 e a vaca para R$ 287. No sudoeste de Mato Grosso, o macho piorou para R$ 290. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, andando de fasto, a fêmea arredondou de novo os R$ 300. E no norte do estado, o macho foi rebaixado para R$ 312. É verdade, e eu não vou esconder, nem deixar de contar para os companheiros cantorinos, violeiros e dançarinos catireiros, que teve um dia que o meu coração acordou desacorçoado e não queria mais fazer poesia. Mas a esperança, mesmo quando se cansa, não é sentimento que se amansa no peito. Ela voa sem precisar de ter consentimento e leva o caboclo de volta para o eito. Porque quem ama a liberdade nunca vai se conformar de viver sem lutar e lidar pela verdadeira felicidade. A gente já falou isso aqui mais do que uma vez, mas não custa repetir para o caso de ter chegado alguém agora que ainda não tem escutado. O caso é que estas prosinhas rimadas, citadas aqui no fechamento da nossa função, foram escritas com a intenção de fazer a louvação da verdadeira cultura sertaneja brasileira. E como o povo foi gostando e pedindo mais, o jeito foi juntar tudo e publicar. E o resultado é a minha série Versinhos de Caipira, que já tem 4 livros diferentes. Se o companheiro e a companheira, boiadeiros ou não, apreciaram a trova e a prosa e quiserem comprar um exemplar ou logo a coleção inteira para ler nas horas de sossego ou para dar um presente de Natal diferente para um cliente, amigo ou parente, é só ligar no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymastico@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E com a recitação deste verso, a gente vai pondo termo em mais uma função e se retirando lá para os ermos do sertão, deixando feito o convite para que o amigo participe e dê novos palpites na próxima apresentação do Terra Viva DBA na TV, que já fica marcada e combinada para acontecer amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.